Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre esse tema muito curioso, que é o pobre de direita, né? Quem é exatamente essa figura, por que existe pobre de direita, especialmente no Brasil, né? A gente vai tentar entender o sentido dessa figura mesmo, né? Social. E então eu dividi o vídeo rapidamente hoje em basicamente 3 partes, como eu sempre faço, né? Vou falar um pouquinho no início sobre o que significa pobreza, o que significa direita, né? Rapidamente. Depois a gente vai fazer uma avaliação rápida sobre algumas ponderações que alguns amigos aqui da internet, alguns pensadores aqui da internet também colocaram em relação a isso. E a gente fecha com os livros e com uma reflexãozinha final, tá? Então vamos tentar entender o que significa isso, né? O que significa pobre e o que significa direita. Vamos começar falando da direita rápido, porque é mais rápido e a gente já falou disso em outro vídeo aqui do canal, né? Então no Brasil eu considero que existem 4 tendências políticas, basicamente hoje, né? Uma extrema esquerda, que seria o PCO, por exemplo, né? E aquele marxismo antigo. Uma esquerda moderada, que é a maioria dos partidos de esquerda, né, atualmente, que é o PSOL, o PDT, o PT, né, e o PCdoB e outros partidos menores, né. E no outro polo a gente tem as movimentações de direita, né. A gente tem uma direita neoliberal, estrito sensu, seria PSDB, né, enfim, e por exemplo Paulo Guedes, né. E uma direita conservadora e ao mesmo tempo que na verdade se conecta com esse neoliberalismo também, mas a partir de uma perspectiva conservadora. E aí é o Bolsonaro, enfim, os neopentecostais e mais um restante ali de pessoas, né? E isso que se chama de centrão, na verdade, seria a direita que perdeu a eleição, né? E aí fica difuso também, né? Uma parte dessa direita que se chama de centrão é neoliberal estrito sensu, e a outra parte são conservadores, né? É a bancada evangélica e tal. Tá? Então a direita basicamente são essas duas instâncias, né? São os conservadores e os neoliberais estrito sensu. Tá? E o pobre? Né? Quem é o pobre no Brasil hoje, ou no mundo mesmo? Né? Vamos pegar algumas definições interessantes que eu busquei na internet aqui. Tá? Tem uma de um site chamado WWP, que significa World Without Poverty, Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo Sem Pobreza. Tá? E a definição de pobre que eles dão é a seguinte: pobre é todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas. Esse mínimo é usualmente chamado de linha de pobreza. Então vocês veem que tem a ver com a questão das necessidades humanas básicas. Só que esse conceito é um pouco problemático, né? Vamos entender o porquê. O Banco Mundial diz que em 2013, 767 milhões de pessoas no mundo viviam abaixo da linha internacional de pobreza, ou seja, 10,7% da população inteira do mundo. Só que isso, pelo que eles ponderam aqui, é uma diminuição do número anterior, né? A pobreza diminuiu no mundo, se a gente considerar o mundo inteiro, ela diminuiu. Tá? E essa linha internacional de pobreza, ela fica em $1,90 por pessoa por dia. É um índice de pobreza multidimensional. Tá? E aí, no Brasil, esses dados são ainda mais bizarros, porque se a gente pensar 1,90, né? $1,90 por dia, com o dólar a 5,15 como estava ontem, a gente fica com R$ 9,78 por dia, o que dá R$ 293,40 por mês. Quer dizer, não dá para nada, não dá para comer, mal dá para comer, que dirá pagar uma residência, educação, saúde, etc. Né? Que é o básico, né? Se a gente considerar o básico a partir de uma perspectiva mais ampla, né? E os números no Brasil são mais impressionantes, né? Porque se considera no Brasil que o pobre é aquele que ganha menos de R$ 170 por mês.
E o muito pobre, que é a pobreza extrema, é aquele que ganha menos de R$85 por mês, tá? E aí vamos para outros dados, quer dizer, o salário mínimo, que já é um parâmetro um pouquinho melhor do que esse, no Brasil é de R$1.212, o salário mínimo atual, tá? Só que a renda média, o salário médio no Brasil é de 1.149, ou seja, ele é menor do que o salário mínimo, o que também é um absurdo, né? E aí, 90% das pessoas no Brasil ganham até R$3.500. 70% ganham até 2 salários, mais ou menos 2.400, e 34,4%, ou seja, um terço do Brasil, um terço das pessoas no Brasil ganham até um salário mínimo. Então, enfim, e aí, um último dado aqui para a gente pensar essa questão da pobreza, né? O DIEESE tem um estudo que diz que o salário mínimo no Brasil, para poder suprir as necessidades básicas de uma família básica, né, pai, mãe e um filho, teria que ser de R$ 6.394,76, o que dá 5 vezes o salário mínimo, né? E se a gente dividir por 3 esse valor para poder pegar o per capita, porque é um pai, uma mãe e uma criança, né, a gente vai chegar num valor de 2.100 e alguma coisa, que dá basicamente o que 70% das pessoas no Brasil ganham, né? E aí, então, se a partir desse parâmetro, né, desse parâmetro do DIEESE, a gente pode dizer que um terço da população brasileira vive, né, na pobreza efetiva, né? Enfim, e aí a gente entra na questão. Então, quer dizer, vocês veem que é uma ideia complicada, né? Porque se a gente considera que necessidade básica é mais do que comer, né? É ter acesso à saúde, é ter acesso à educação, né? É ter acesso a saneamento, é ter acesso a algumas coisas básicas, como por exemplo, inclusive hoje em dia a internet, né? E livros, né? Quer dizer, o básico é isso, né? O básico pensado de uma forma mais ampla é isso. Esse salário tinha que ser muito maior, né? Então, enfim, essa questão da pobreza é bem problemática, bem complexa no Brasil, tá? De qualquer maneira, a gente fica pensando o seguinte: por que existe pobres de direita, né? Porque qual é a questão? A direita ganhou no Brasil, eles roubaram o governo da Dilma, né, com um golpe, hoje é muito claro isso, e o Bolsonaro depois foi eleito pelo povo, pela direita também, né, pelo pobre também, né? E eles pioraram a vida dos pobres, né? Hoje saiu uma notícia ontem ou anteontem dizendo que a gente retrocedeu agora 30 anos nos indicadores econômicos e a fome voltou para o país, graças ao governo Bolsonaro, graças ao governo Temer, que retiraram direitos trabalhistas também das pessoas. Então a gente sempre se pergunta, né, por que, né, os pobres votam na direita de vez em quando? Às vezes eles votam, né, tem uns que votam sempre, né, e outros que votam às vezes. Por que isso, né? Uma das questões que pode explicar isso é um certo mazombismo, vamos dizer assim, né? Não sei se vocês sabem o que é o mazombismo, mas o mazombo era uma figura no Brasil colônia, que ele era filho de português, mas nascido no Brasil. Então ele era meio que cancelado, vamos dizer assim, né, para usar uma expressão atual aí, pelos portugueses nativos lá de Portugal, porque ele era filho de português, mas não era português. E ele era cancelado pelos brasileiros daqui porque ele era nascido aqui, mas não era brasileiro legítimo, porque ele era filho de gente de lá. Então, quer dizer, ele ficava no limbo, né? Ou seja, ele ficava ali numa posição que ele não tinha lugar, né? Era uma coisa de não pertencimento. E de certa forma isso comparece na figura do pobre de direita também, porque ele tem um pensamento de rico, mas é pobre, né? Então tem ambições de rico e tudo mais, mas ele é pobre. E na maioria dos casos ele vai morrer pobre, porque o sistema que ele ajuda a eleger impede que ele chegue lá, porque atrapalha os pobres, prejudica os pobres, né? E aí a gente se pergunta por quê, né? Vamos ver o tempo aqui, por quê que o pobre de direita vota na direita, né? E aí eu fui pesquisar alguns vídeos interessantes na internet, tem vários pensadores aqui bacanas que falam sobre isso, né?
vou dizer para vocês quem eu pesquisei. O Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo de direita, né? O Bem-vindo Siqueira, que é um humorista, né? Ele tem inclusive um canal no YouTube aqui, ele tem um personagem muito interessante que é o Hildeglan, o pobre de direita, né? Vale a pena vocês verem que é interessante, tá? A Rita Von Hunt, a família Passos, que trabalha com marchinhas de carnaval, muito interessante também, e um canal chamado Filosofia Vermelha. Eu vou deixar o link deles aqui para vocês também, tá? E enfim, aí as opiniões aqui são as seguintes, né? Vamos ver aqui rapidamente. O Pondé, que eu acho que evidentemente que é o pensador que eu menos concordo, porque a minha perspectiva é de esquerda moderada, né? O Pondé diz o seguinte, né? A direita é quem sabe que tem que correr atrás e trabalhar. Isso é uma bobagem, né? Porque como se as pessoas de esquerda não soubessem que tem que trabalhar, né? Inclusive, historicamente, é a esquerda que luta por direitos trabalhistas, quer dizer, por melhorar as condições de trabalho, por melhorar, enfim, né? Se a gente hoje tem aí vários direitos trabalhistas, né? Vale transporte, ticket de refeição, né? Salário mínimo mesmo, né? E o 13º salário e tudo mais, graças à esquerda, né? Não é graças à direita, né? Não é o patrão que vai dar isso de mão beijada. Pelo contrário, né? O Marx cita muito isso no Manifesto Comunista, que na Inglaterra, no século XVIII, se trabalhava mais de 10 horas por dia e não tinha conversa, entendeu? Foi graças a movimentações comunistas que isso se modificou, né? Então isso é uma bobagem, dizer que a direita é quem sabe que tem que correr atrás, entendeu? E tem um monte de gente de direita aí que não trabalha, que vive de renda e tal, e ó, tudo bem, entendeu? Agora, não venha dizer que quem é de esquerda não gosta de trabalhar, porque, né, isso não é uma realidade. E ele diz que também ser de direita é ser liberal, né, acreditar no trabalho, pagar conta, como se a esquerda também não fizesse isso, né? E que o contrário seria receber dinheiro do Estado, ser preguiçoso. Quem mais recebe dinheiro do Estado hoje em dia são os rentistas. Quase metade do orçamento vai para essa gente, entendeu? Então, enfim, discordo completamente do Pondé aqui e acho que é uma visão ingênua, né, sobre a questão. Mas, continuando, o Bem-vindo Siqueira tem um canal, né, como eu falei, no YouTube, e ele tem um personagem chamado Hildeglan, o pobre de direita, né? E aí ele diz que uma das questões interessantes que contribuem para a pessoa pensar assim é a questão da renda e do salário, né? Quer dizer, a pessoa ganha pouco, né, e quer ganhar mais, né, quer subir de vida e tudo mais. Então ela tem essa lógica meio que de conexão com o que é o rico, né, que quer ser rico, né, que isso é bom, não é ruim não, né? Mas isso influencia efetivamente o pobre a se identificar. A gente vai falar dessa questão da identificação e votar na direita, né? E aí a Rita Von Hunt fala da questão da falta de consciência política, né? E ela dá um exemplo interessante, diz que o pobre que conseguiu ascender no consumo com o governo Lula, por exemplo, e comprar eletrodomésticos, né? Enfim, uma série de coisas, às vezes até viajar para o exterior, alguns tendem a considerar que não, isso aqui é fruto do meu trabalho só, mais nada, né? É uma perspectiva meio atomizada da questão, que não consegue enxergar processos, né? E aí não percebe que ele consegue muitas vezes comprar os produtos, os objetos de consumo, porque existem políticas públicas feitas para facilitar isso, né? Diminuição de juros, né? Enfim, estímulo ao crédito barato, ou através de bancos públicos, né? E um monte de gente aí que eu vi que comprou casa ou reformou a casa com Minha Casa Minha Vida e depois, né, metendo o pau no PT, dizendo que tal, quer dizer, né? E aí estão aí agora, não consegue comprar mais nada, né? Porque a direita é isso aí, né? Eles não estão nem aí para pobre, nem aí para a classe popular, muito pelo contrário, jogam para manter os direitos e os privilégios deles, né? Então, uma colocação muito interessante dela, né? E aí tem mais aqui, né, a família Passos, que também trouxe uma marchinha muito engraçada que eu vou deixar para vocês também,
E aí eles dizem, né, o pobre de direita, a NASA precisa estudar. Por causa da sua arminha cretina, ninguém vai se aposentar. Quer dizer, né, e é isso, foram, né, apoiar a direita, né, foram, porque o Temer ganhou, pegou o golpe, né, pegou o governo e fez a reforma trabalhista, mas se o povo elege a esquerda depois, isso poderia ser revertido. Né? Mas o povo não aprendeu com a reforma trabalhista do Temer e ainda votou no Bolsonaro, que tinha um projeto para ampliar essas perdas de direitos. Né? Quer dizer, terrível, né? E aí esse canal Filosofia Vermelha, né, ele fala sobre o fato de que os meios de produção é que produzem sentido hoje em dia, né? É um sentido hegemônico, e eles estão nas mãos dos burgueses, e por isso as pessoas não têm muito acesso ao conhecimento. Isso é verdade até certo ponto, né? Os meios de comunicação de massa estão na mão de ricos, né? Mas a internet hoje já está disponível para que se faça um contraponto a isso, porque tem muito material aqui interessante, né? E aí eu chego nas minhas ponderações, tá? E nos livros rapidinho, vamos ver o tempo aqui, para citar para vocês, tá? Eu acho que existem 3 motivos que levam o pobre a ser de direita, tá? Um deles é a alienação, quer dizer, né, desconhecimento e desconexão completa com os processos. Então a pessoa fica, como eu falei, atomizada, né, sem perceber como é que funcionam ali as conexões, e não entendem que existe perda de direito trabalhista, perda de renda, perda de consumo quando a direita ganha, né? E aí, isso por quê? Porque também tem uma segunda causa, que pode estar inclusive conectada com essa primeira perfeitamente, né? Que é a questão da identificação, tá? Que pode ser uma identificação passiva e uma identificação ativa, né? A identificação ativa é aquela coisa do meramente de projeto mesmo, ó, eu não quero ser oprimido, mas também não quero acabar com a opressão, quero ser opressor, né? Ou seja, né, eu quero ser rico, não interessa, não importa se vai continuar existindo pobre, eu quero ser rico, não estou preocupado em mudar sistema nenhum, né? Essa é uma identificação ativa. Uma identificação passiva é aquela que algumas pessoas chamam de síndrome de Estocolmo, né? Que é a pessoa que foi sequestrada e se identifica com o sequestrador, né? Quer dizer, e é um pouco isso, o cara é prejudicado pelo algoz e se identifica com o algoz, né? E isso também é uma coisa meio, né, difusa, não é uma coisa, né, totalmente linear, tem outros detalhes aí que podem estar envolvidos, mas o fato é que existem essas questões em jogo aí, né? E tem um terceiro motivo, que é uma espécie de moral do trabalho, né, que a gente já falou disso aqui também em outro vídeo, né? Então o sujeito trabalha, rala pra caramba, né, ganha pouco, mas ele consegue ali sustentar a família, e ele tem uma espécie de autoestima com isso, né? Eu cumpro meu dever, eu trabalho e tudo mais. E isso realmente é legítimo, só que isso pode, na cabeça dele, se reverter, né? Porque existe uma vilanização da esquerda a partir da ideia ingênua de que a esquerda não gosta de trabalhar e de que, enfim, né? Por conta da questão da melhoria de direitos, tem gente que viaja, né? Gente que diz que pobre não pode ter, pessoa de esquerda não pode ter iPhone, né? Quer dizer, é um negócio assim, um desconhecimento político, filosófico completo, né? Uma ingenuidade assim completa. Mas isso é fruto muitas vezes de um certo moralismo, né? E aí a pessoa olha e fala, não, né, o sujeito ganha a Bolsa Família ali, ele não trabalha, então quer dizer, né? E aí ele se vincula à direita, né? E depois se ferra, né? E aí percebe o erro que cometeu, porque tá aí, ó, então tá todo mundo se ferrando, menos os ricos, né? E aí vamos para os livros, para poder fechar aqui com essas indicações que a gente sempre deixa aqui para vocês, tá? Vamos ver o tempo rapidinho aqui. O primeiro livro é o Pedagogia da Autonomia, tá? Do Paulo Freire. Ele fala aqui, dentre outras coisas, de um tema muito importante, que é o tema da posição inacabada em relação ao mundo, para poder entender esses processos, né? Então ele diz que uma das questões importantes, essa é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado, que não se sabe como tal, que é o atomizado, né, dentre outras figuras, e o inacabado que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. E aí ele começa a tentar enxergar os processos, né, de maneira mais complexa, tá? Então essa questão é interessante, ponderada aqui pelo Paulo Freire, tá?
Um outro detalhe interessante dessa questão é abordado pelo Gilberto Felisberto Vasconcelos, nesse livro aqui, As Ruínas do Pós-Real, tá? Que é muito interessante esse livro aqui. Faz uma análise sobre o Fernando Henrique, né, e tal. E aí ele faz uma crítica ao Lula, aqui, na página 175. Ele diz o seguinte: o equívoco do Lula é dar ouvidos à ciência política de Miguel Arraes, para quem um bom governo seria aquele que governasse para os pobres. Ora, um bom governo de natureza popular é aquele que almeja eliminar a pobreza, e não aquele que pretende cuidar dos pobres. O Brasil é um país no qual não deveria existir pobres. E é verdade, o Brasil é um país muito rico, né, com uma riqueza gigantesca, não só natural, mas humana também. Então, quer dizer, é um absurdo existir pobre num país como o Brasil, né? E ele está falando desse detalhe aqui, que é uma crítica que muitas vezes se faz ao PT, né? O Brizola falava isso, né? O Lula é a esquerda que a direita gosta, né? Por quê? Porque o Lula faz acordos, né? Agora é difícil a gente situar isso também, essa questão só na crítica, porque é difícil governar sem fazer acordos, né? De qualquer maneira, existem alternativas hoje que podem... O Ciro sugere umas alternativas bem interessantes a isso, mas o fato é que existe essa conexão aí com, né, com a questão da pobreza em relação ao Lula, mas o fato é que o Lula diminuiu os índices de pobreza, né? Ele talvez só não tenha criado uma estrutura que permitisse que isso se sustentasse, né? E isso é o que tem que ser corrigido para os próximos anos aí, tá? Então essa questão é importante, levantada pelo Gilberto Felisberto Vasconcelos. Com relação à questão da moral do trabalho, que é uma das causas, né, do pobre de direita, um dos antídotos para poder entender essa questão é esse livro aqui, que chama-se Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Um livro muito bacana, muito interessante, tá? E o Eichmann foi o último judeu capturado pelos nazistas, pelos judeus, né? O último nazista capturado pelos judeus, e foi levado para Jerusalém para ser julgado, né? E foi julgado, condenado, foi morto, né? E a questão é a seguinte: a Hannah Arendt percebeu que a defesa dele era a seguinte: ó, eu era um trabalhador, eu era um homem comum, um trabalhador que cumpria ordens, entendeu? Dentro de um sistema ali que eu não podia evitar fazer isso. E aí é que entra a questão, porque isso isso problematiza de maneira bem grave a questão do trabalho. Quer dizer, ser trabalhador significa necessariamente ser alguém do bem, né, um homem de bem e tudo mais. Quer dizer, né, isso não, essa conexão não existe, né, do ponto de vista absoluto, ela não existe. O cara pode ser um trabalhador e ser um pilantra, ser um vigarista, ser um desgraçado que, né, pode ser um Bolsonaro da vida, né, que é um cara que ganha muito bem, tem um salário muito bom, ele trabalha, né, do ponto de vista estrito senso, mas enfim, é um sujeito abominável, né? Então, quer dizer, esse livro aqui ajuda a gente a compreender isso. Nós vamos falar mais desse livro aqui em outros vídeos, porque ele tem muita coisa boa, tá? Tem um filme também sobre ele, tá? Da Hannah Arendt. E tem o livro, tem mais dois livrinhos aqui rápidos para poder passar para vocês, que esse aqui do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, que é um livraço, grande livro, tá? E o Debord fala, dentre outras várias coisas aqui, ele fala da questão da alienação, né? Justamente dessa desconexão dos processos que são causados, né, que essa desconexão é causada para ele pelo que ele chama de sociedade do espetáculo, que é a transformação do espaço público em mercadoria, né? Isso também tem outros detalhes difusos que a gente vai falar em outros vídeos aqui, né? Mas de certa forma alguns detalhes que ele aponta aqui procedem, né, e a gente enxerga isso nitidamente no cotidiano, né? As pessoas ele fala, quer ver? Eu acho que eu marquei uma frase dele aqui, né? Onde está? Vamos ver aqui. Sim, né? Então, a atitude que por princípio o espetáculo exige é a da aceitação passiva, que de fato ele já obteve por seu modo de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência, na página 17, tá? Então, quer dizer, o espetáculo, né, que é essa coisa do sistema montado, né, ou melhor, né, da lógica social montada para atomizar as pessoas, é justamente uma aceitação passiva. E aí isso gera o pobre de direita, porque o pobre de direita fica ali achando que não existem processos mais amplos, o que importa é aqui, ó, a relação estrito senso de trabalho, né? E aí ele esquece desses outros detalhes e vota na direita e depois se ferra, né? Entende? Então essa questão do Debord é muito interessante aqui, que ele aponta nesse livro também, muito bom, que é o Sociedade do Espetáculo, tá?
E para fazer diálogo com o sociedade do espetáculo, você pode ler também esse aqui, que é o Guy Debord, que é um livro do Anselme Yap, que fala não só sobre Debord, mas sobre o movimento situacionista na França. É um grande livro também. E esse livro do Jean Baudrillard, que é o Simulacros e Simulação. Também é um livro muito interessante que dialoga com algumas questões do Debord. Tá? Esse livro aqui é de uma editora de Portugal, então não sei se vocês conseguem aqui no Brasil, mas enfim, vale a pena tentar, tá bom? E por último, acho que é interessante citar a questão do cinismo, tá? Nesse grande livro aqui do Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica, tá? E ele fala que o cinismo é um traço do mundo contemporâneo, né? Para resumir, basicamente, também é um livro gigantesco, tem muita coisa para falar dele, mas para resumir, o cinismo seria esse modo de funcionamento de quem percebeu que as ideologias absolutas, as utopias não faziam sentido, né? Não vão resolver o mundo e o negócio é você se virar, né? E isso gera várias reações. Ele fala de várias coisas aqui interessantes, né? Não dá para falar de tudo, obviamente, mas enfim, ele fala da questão, né, do aparato elástico que a pessoa tem para poder se desviar dessas questões aí mais complexas, né? E o fato é que essa defesa de uma certa passividade pragmática no pobre de direita, ela muitas vezes é um cinismo de quem não quer me aprofundar, não estou afim de me aprofundar, não quero saber disso, não interessa, entendeu? Não gosto de política, todo político é igual, que a gente já falou disso em outro vídeo que tem no canal, né? E depois o fato é que, quer se queira, quer não, isso existe, né? E isso interfere na vida das pessoas. Então hoje as pessoas estão com poder de compra menor, por quê? Por causa da política, né? Existe o aspecto individual ali, a vida da pessoa, né? Claro, a pessoa pode, né, ser competente no que faz ou não, tudo, mas com certeza. Mas também existe a política, e se a pessoa não considera isso, ela perde depois e não sabe nem de onde veio, né? E aí fica se defendendo, não estou nem aí, isso não importa. Quer dizer, é uma espécie de cinismo ele também, para evitar, né, a responsabilidade, né, e o trabalho que dá você aprofundar, conhecer melhor os processos e tudo mais, né? É claro que a questão do cinismo apontada por ele, como eu falei, tem um monte de outros detalhes, mas essa é uma possibilidade aqui para explicar o pobre de direita, tá? E aí eu finalizo, tá, com uma ponderação que é a seguinte: para onde a gente tem que olhar, né, para poder tentar resolver esses problemas criados pela direita brasileira, que está aí, né? Os índices econômicos, né, eu vou colocar o link para vocês aqui, retrocederam 30 anos depois que essa gente pegou o poder e estão fazendo uma lambança por dia aí, né? Como é que a gente tenta resolver isso, né? Para poder dar uma dica aqui para o pobre de direita. Pobre de direita, né? Você que é pobre de direita, tente olhar para outras perspectivas, né? Quais? Existem dois índices de pobreza e de qualidade de vida no mundo, né, que podem ajudar a gente a entender isso, que é o índice Gini e o IDH, tá? E aí vamos falar rapidamente aqui deles dois, só para fechar o vídeo, tá? O índice Gini mede a desigualdade econômica, tá? E olhem que dado estarrecedor. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Mais desigual, inclusive, que a maioria dos países africanos. E ele ganha só de alguns países africanos, né? A África do Sul, por exemplo, é o país mais desigual do mundo. É 63 o índice Gini, e quanto maior o índice, mais desigual. A Namíbia, 59, Zâmbia, 57, né? República Centro-Africana, 56, Lesoto, 54, que é um país lá no sul, né, da África. Moçambique, 54, Brasil, 53,3. E o Brasil, na medição anterior, tinha 48,9, quer dizer, piorou a desigualdade social com o governo Bolsonaro, tá? E, enfim, o Brasil é mais desigual do que Eswatini, Guiné-Bissau, Congo, Benin, Cabo Verde, países da África, né? E aí vamos para a parte de cima, quais são os países menos desiguais do mundo. Todos eles estão na Europa, tá? Então, o país mais justo economicamente do mundo é a Eslováquia, que tem 20,9 no Gini. O segundo é a Islândia, que tem 23,2. O terceiro é a Eslovênia, com 23,5. Né? A Bélgica tem 23,9. E a República Tcheca, 24,2. Tá? Então, quer dizer,
a gente tem que olhar para a Europa, para poder pescar bons exemplos para conectar com a nossa realidade aqui, né? Para se ter uma ideia, né, a Eslováquia, o índice Gini é 20,9, os Estados Unidos é 41,5, o dobro, quer dizer, né, é o dobro mais desigual do que a Eslováquia. Então é um lugar que a gente não tem que olhar tanto para eles, né, nesse particular. E aí tem o IDH, né, para realmente fechar o vídeo, já está longo demais, mas enfim. O IDH, ele mede o índice de desenvolvimento humano, né, e ele mede detalhes como expectativa de vida, acesso ao conhecimento e PIB per capita. E dos 10 maiores IDHs do mundo, 8 estão na Europa, né? Então, pela ordem, Noruega, Irlanda, Suíça, e aí aparece Hong Kong em quarto, né? Islândia, Alemanha, Suécia, aparece a Austrália em oitavo, Holanda e Dinamarca, tá? Os Estados Unidos são o 17º país, e olha só, o Brasil é 84. E olha o detalhe, Cuba está no número 70. Cuba está 14 posições na frente do Brasil no IDH, né? Isso é um dado curioso, né? Então, enfim, em termos de concentração de renda, o Catar é o lugar no mundo que tem mais concentração de renda e o Brasil está em segundo, né? Então é isso, pessoal. Então isso significa que a gente tem que olhar realmente para os países da Europa, né, para poder tentar diminuir esse estrago que a direita brasileira fez nos últimos anos no Brasil, né, e que é o que, de certa forma, prejudica o pobre de direita. E a gente espera ter aqui ponderado alguns detalhes que ajudem a pensar essa questão. Beleza, pessoal? Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. A gente se fala. Abraço, valeu!